Os ataques hackers contra corretoras de criptomoedas têm se tornado cada vez mais frequentes, seja roubando a chave de acesso à carteira dos clientes, levando as criptomoedas embora, ou através do roubo de dados desses clientes. Então acompanhe esse vídeo aqui no Modernidade Ciência. Pois bem, é fato que tem sido reportado continuamente na mídia ataques, como eu vou relatar aqui para vocês, contra corretoras de criptomoedas. Pelo simples fato de que é mais interessante você atacar uma corretora de cripto, onde existem bilhões, muitas vezes, de dólares, equivalente a bilhões de dólares, do que você atacar um a um as carteiras pessoais das pessoas que, de repente, estão guardando a chave de acesso à carteira cripto com eles próprios. Então, os ataques contra as criptomoedas elas só vão aumentar, porque é ali realmente onde você tem a maior fonte de criptos juntas, né, na custódia da corretora. Lembrando que você delegou para a corretora guardar a sua chave, é ele que, na verdade, é o guardião da chave privada para a negociação daquela cripto. Fazendo uma recapitulação histórica, dentro da história humana, todo o transporte de valor sempre foi cercado por muitos salteadores, roubos, durante o trajeto, né? E muitos estratagemas foram inventados, como, por exemplo, apenas um bilhete onde você depositava aquela quantia no banqueiro naquela sua cidade, e ao você se deslocar para uma outra cidade, você levava um bilhete daquele banqueiro codificado, onde o banqueiro parceiro ia te entregar aquele valor, e aí entre eles faziam um acerto depois ao longo do tempo. Tipo o dólar cabo, sabe? Aquela coisa do dólar cabo, tradicionalmente conhecido aí no mercado, né? Depois se passou a sofisticação de você atacar os trens, quando começou a se utilizar os trens para transporte de valores, aquelas diligências que levavam os pagamentos, sempre havia um guarda montado ali do lado do cocheiro, com um rifle, né, e o cofre lá atrás da carruagem, que é uma cena clássica, né, dos filmes aí antigos de Faroeste. Os bancos também enfrentaram, desde o início na sua forma física, os assaltos à mão armada em bancos, levando numerário, papel, moeda, os valores, dólar, aquela coisa toda, né? Grandes caixas de depósito, né? Caixas fortes, tal, bancos centrais, onde se guardava, né, o papel, moeda, também sempre foram muito atacados. Então, não me surpreende que agora as corretoras de cripto sejam alvo. E pela natureza digital do ativo, os modos de roubo também se tornam digitais. Ou através de hackers com algoritmos muito poderosos que quebram a segurança da corretora, descobrem qual é a chave mestra que faz com que, uma vez que você coloque seu código naquela corretora e mande transferir, vender, fazer alguma coisa, ele assume o controle daquilo e simplesmente limpa a carteira para um outro local, né? Ou, como aconteceu um caso agora na Coinbase, que é uma grande corretora, a primeira a entrar no SP500, primeira ali a entrar também como fazer uma oferta de ações, né, um IPO, e poucos dias depois dela realmente comemorar a entrada e tal no SP500, aí se divulga que meses atrás, de quando eu gravo esse vídeo, contratados terceirizados lá na Índia foram subornados para passar os dados dos clientes. Pouco a pouco eles iam passando os dados dos clientes, todos os dados pessoais dos clientes da Coinbase. A Binance já tinha sofrido um ataque semelhante, a Cracker lá também. Então, uma primeira camada, usar a engenharia social para conseguir dados dos clientes é um primeiro caminho. O que eles vão fazer com esses dados? No primeiro momento, eles chantagearam a Coinbase pedindo uma
um resgate desses dados, né, para não divulgar e tal. Mas a gente não sabe o que eles vão fazer com esses dados sensíveis, à medida que agora eles sabem onde moram esses clientes, quem são, quais são as quantias que eles tinham. Nesse caso, desse ataque da Coinbase, eles não chegaram até os ativos, eles roubaram os dados. Mas outras corretoras não tiveram o mesmo sucesso. Corretoras na Ásia, por exemplo, simplesmente fecharam depois do enorme desfalque, levando toda a carteira de criptomoedas. Imagina que umas dezenas de bilhões de dólares já foram roubados só nos últimos 2 a 3 anos. Né? Então, o que chama atenção, nesse caso, que eu anotei alguns pontos aqui para não me perder, é que a própria SEC americana está bastante preocupada com a segurança dessas carteiras de cripto. E a mesma coisa no Brasil, tanto a CVM como o Banco Central, principalmente na questão da lavagem de dinheiro, da transparência de para onde foi uma carteira transferida de A para B. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, há uma grande discussão, né, de conferências públicas e tal, onde os participantes levam suas reivindicações e eles se sentem um tanto quanto aprisionados no modelo de custódia tradicional, onde, por exemplo, você guarda aquilo num determinado lugar, onde o custodiante sabe exatamente quem você é, e não importa por onde você negociou, aqueles ativos vão ficar custodiados ali. Essas corretoras, elas insistem no modelo de autocustódia. Elas querem guardar. E aí que o sistema regulador vê uma coisa opaca. Porque a partir do momento que é uma autocustódia, eu quero saber a todo momento, Banco Central, autoridades regulatórias, quem é que detém essa carteira? Foi da onde para onde? Numa autocustódia, muitas vezes, uma instituição dessa pode conseguir mascarar, se tem um estrangeiro procurado, por exemplo, está na lista negra lá da Interpol, ao ele tentar fazer uma transferência para um banco, por exemplo, no Brasil, você checa, dado que esse dinheiro está vindo de fora, você faz lá o word check, né, que é um dos sistemas, e vê que essa pessoa é uma pessoa que está na lista, é um grande traficante, um grande negociador de armas, então, aí você bloqueia aquilo. Nesse sistema que essas corretoras decidem, elas estão dizendo, não, eu vou ter uma compliance, eu vou ter uma coisa, sim, mas é uma coisa meio opaca, o órgão regulador não tem essa certeza de que essas corretoras vão de fato fazer esse serviço, porque em casos que já foram verificados, transações milionárias do tráfico, né, foram feitas através de criptomoedas. Isso é notório. Né? Então, eu creio que ou essas empresas vão ter que ter essa transparência, ou elas vão ficar sempre num nicho proscrito, onde inclusive o sistema financeiro regulado, se essa moeda for tentar ser convertida para algum banco, alguma instituição do sistema financeiro daquele país, você não vai conseguir. Você pode continuar girando essa cripto entre outras corretoras no mundo obscuro, né, desde que o outro aceite alguma coisa. Aí você vai ter sempre um problema da conversibilidade para a compra de um ativo normal, um terreno, um automóvel, né, um imóvel. Você vai ter que convencer que aquele que está te vendendo aceite aquela moeda. O que se considerarmos em todo o fluxo mundial de ativos, de dinheiro circulante, a quantidade de criptos existente é mínimo, realmente é mínimo. Não adianta você dizer que, não, é 1,5 trilhão de dólares. Bom, 1,5 trilhão de dólares é só o dinheiro que circula entre 1,5 trilhão, 2 trilhões e pouco, por dia só no mercado de Forex de moedas que já existem, não as criptos, as outras moedas circulando. Sem falar no gigantesco patrimônio que tem os grandes gestores como BlackRock, Vanguard, State Street, né? Aí são trilhões de dólares. Né? Então,
seria muito difícil você conseguir convencer que alguém, para comprar um sorvete na esquina, aceite uma criptomoeda. E você ainda tem que enfrentar com esses ataques hackers. Onde que eu acho que a coisa vai ficar pior? Onde que eu realmente acho que vai ficar pior? Com o desenvolvimento cada vez maior do processamento, da capacidade de processamento, juntando com os algoritmos de inteligência artificial, a capacidade de quebrar senhas que hackers terão será muito grande. Então, eles têm uma capacidade de processamento muito forte. É mais fácil você quebrar um código de segurança de uma corretora cripto do que você minerar o novo Bitcoin, por exemplo, que vai aparecer que já é uma quantidade mínima possível para ser minerada. Então, dentro de toda a energia, o tempo de processamento, é melhor eu atacar para quebrar a defesa cibernética de uma corretora cripto e limpar aquilo ali. Mesmo porque muita gente que teve como oriundo aquela carteira que está depositada numa determinada corretora, muitas vezes ele não vai poder reclamar para ninguém, porque vem de um dinheiro sujo do tráfico de armas, do tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro. Então ele vai ficar quietinho. Isso já aconteceu no Brasil, quando muitas instituições tinham um cofre. E aí, quando muitas vezes aquele cofre, ninguém perguntava para a pessoa, ele alugava o cofre. Ninguém perguntava para a pessoa o que ele colocou lá e quantos milhões estavam ali. O problema acontecia quando aqueles cofres eram arrombados e se levava tudo. Aí a pessoa tinha um grande dilema. Ou ele contava quanto ele tinha, e aí as instituições começaram a dizer, ué, mas como que você disse que tinha essa quantidade? Saiu da onde isso? Estava na sua declaração de imposto de renda? Se fosse uma joia, eu tenho 5 milhões em joias declarados aqui na declaração, e eu decidi usar um cofre de banco para guardar. Pois muito bem, estava na declaração já há muitos anos, joias de família, e você guardou. Então, isso o banco pagou. Agora, o cara vinha querer espetar uma conta de 20 milhões de reais numa coisa imaginária que ele guardou lá, que ele disse que eram barras de ouro, não sei o que nunca foi declarado, que nunca ninguém viu, eu não vou pagar, sinceramente. Né? Vou te dar uma indenização aqui por danos morais e tal, mas fica por aí. Né? Então é o que eu tinha aqui para vocês, agradeço para quem acompanhou o vídeo até esse ponto. Esse incidente de há poucos dias depois da Coinbase ser lançada no mercado, e a SEC está investigando isso, inclusive quer saber qual é a transparência que a Coinbase fez com relação ao número de clientes anteriores que ela tinha, até no processo de abertura de capital, se ela mascarou isso. Porque tudo isso é muito obscuro nessas corretoras. O número de corretoras fraudulentas, caras presos, sempre essa história das criptos, assim, você está se envolvendo sempre num mundo opaco, como eu digo para você. Sempre tem alguém que vai te contar que ele ganhou muitos milhões. Eu nunca vi um cheque de alguém que falou assim, acabei de resgatar 10 milhões de reais, eu tinha uma carteira bastante antiga aqui dessa cripto, e eu decidi agora, eu vou aposentar, então aqui está o checão de 10 milhões. Nunca vi isso. Por outro lado, os caras que eu sempre conheço, que comentam coisas assim, são caras obscuros, que já lidam no dia a dia com contas obscuras. Então, eu acho bom você ficar atento com isso, porque você pode até brincar com isso, mas não vai colocar realmente boa parte do seu patrimônio. É realmente uma coisa obscura, opaca, sem uma devida transparência e não querendo reinventar a roda. O problema não é no algoritmo, o problema é o algoritmo, né? O algoritmo sempre evolui, a técnica, né? O PIX, dali a pouco o Drex, né? O cartão de crédito, o cartão de débito, enfim, isso tudo, o dinheiro digital já existe há muito tempo, né? Agora, essa história de ter que mandar o dinheiro para um local, não sei aonde, que aí foi a corretora, que tal, que aí no cadastro, que foi para tal lugar. Então realmente, isso não vai ficar de pé. No mundo atual, não tem chance de dar certo. Grande abraço.